Uma pessoa rompeu com a sua confiança, com o pacto que vocês fizeram de lealdade e fidelidade. Ela te traiu. Mas essa pessoa também se diz arrependida e te pede uma nova chance. O que fazer? Quem trai uma vez, trai sempre? Realmente existe arrependimento e mudança após a traição? Como é a mente da pessoa que trai? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Olá, aqui é Fábio Ribeiro, sou hipnoterapeuta e fundador da Hipnoclinic. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito comum na sociedade atual, em que as relações estão muito frágeis, a traição amorosa. Provavelmente você que está assistindo já teve contato com esse tema de alguma forma, seja vivenciando você mesmo ou você mesma alguma situação ou assistido isso na vida de um amigo ou um familiar. Alguns estudos indicam que cerca de 20% dos casamentos passaram por um momento turbulento de traição. Em relações monogâmicas, que não são um casamento, como um namoro, por exemplo, ou uma união estável, esse índice aumenta para 40% das relações. Esses estudos levam em consideração pessoas que confessaram o episódio de traição. Portanto, os números reais podem ser maiores se pensarmos que algumas pessoas que traem omitem o que foi ocorrido. Logo, percebemos que a traição não é algo tão raro nos relacionamentos em geral. Ela também é um dos maiores motivos que levam ao divórcio ou ao término de um relacionamento, além de ser uma fonte de tristeza, angústia e até mesmo de transtornos psicológicos e traumas. Existe uma pergunta que eu acredito que quase todo mundo já se fez. Se acontecer comigo, eu devo perdoar? Realmente é possível que alguém se arrependa disso e mude totalmente a sua conduta para sempre? Infelizmente, não há uma resposta consistente e certeira para isso. Sendo assim, quem passa pela situação precisa tomar a sua própria decisão. A ciência nos concede informações sobre esse acontecimento que podem ajudar a chegar a uma conclusão de uma forma mais racional. Vamos deixar aqui embaixo algumas informações de um estudo que foi realizado com casais e que nos dão uma resposta um tanto quanto intrigante. De acordo com essa pesquisa, cerca de 95% das pessoas que já haviam traído em relações anteriores apresentaram até 522% de chance de cometer o mesmo erro novamente. Em média, a pessoa que já havia tido a experiência de trair apresentava de 3 a 5 vezes mais chances de repetir a situação. É importante ressaltar que a traição considerada nesse estudo é a relação sexual fora de um relacionamento monogâmico. Por isso, beijos, flertes e qualquer outra coisa parecida que pode ser considerada uma traição para você não foram consideradas. Mas o que leva uma pessoa que traiu no passado a cometer o mesmo ato novamente? Essa é uma questão difícil, tendo em vista que quando falamos de traição estamos falando de algo relacionado a uma corrupção, a uma desonestidade, já que a pessoa em questão se comprometeu, mas acabou quebrando um acordo que foi feito anteriormente. Todo mundo tem chance de ser desonesto na vida e claro que nem todas as pessoas irão trair, mas todos podem ter algum momento de desonestidade em alguma esfera. E por falar nisso, esses estudos ainda demonstram que muitas pessoas possuem uma espécie de pessoa reserva, ou seja, mesmo estando em um casamento, segue mantendo conversas em redes sociais, contatos com outra pessoa que poderiam ser uma segunda opção, caso dê algo errado no dia a dia do relacionamento atual. E para essa pessoa reserva se tornar um episódio de traição concreto, isso não é muito difícil. Outro ponto que podemos falar para tentar explicar essa repetição de traição é que o cérebro humano se adapta às situações de corrupção. Prova disso são muitos políticos que conhecemos hoje, que não apenas eles, mas isso está presente em todas as profissões, em todas as pessoas. Talvez por isso nós vemos um político fazendo belas campanhas, 1000 promessas até se eleger e depois de um tempo ter contato com a primeira oportunidade de corrupção até que isso se torna uma rotina e ele deixa de ser o político honesto eleito pelo povo. Quando temos a primeira oportunidade de sermos desonestos em alguma área, geralmente fazemos isso de forma pequena, seja roubando um pouco de dinheiro, seja contando uma mentirinha, seja flertando com alguém com quem você não quer nada ainda. No primeiro momento, isso gera um sentimento de culpa e uma carga emocional negativa, mas paralelamente também gera uma emoção positiva de aventura, de desafio. Com o tempo e com a repetição do pensamento, o cérebro vai se acostumando com a ideia que corrompe alguns valores e a carga emocional em cada desonestidade chega a ser muito mais positiva do que a culpa. Logo, algo que antes parecia muito distante se torna a sua própria ação. E aí vem um roubo gigantesco, uma mentira que pode impactar muitas pessoas ou uma traição concluída. Com a repetição, a culpa diminui, abrindo espaço para uma desonestidade maior. Para lhe deixar um pouco mais consciente da gravidade disso, os estudos ainda dizem que o arrependimento não é uma garantia de mudança.
Ou seja, a culpa é algo comum de sentir ao errar pela primeira vez, como já dito, mas ela não garante que o erro não seja cometido outras vezes. Nesse caso, o arrependimento pode gerar mudança, mas em outros casos ela tende a ser momentânea, com pouco tempo de duração. Obviamente, isso não se aplica para todos os casos. Não é algo que podemos generalizar, mas é algo que acontece com frequência. E quem sofre com isso é a pessoa traída, que fica dividida entre o compromisso, o seu casamento, o seu sentimento e também com a quebra de confiança, o engano, a sensação de desprezo e de insegurança. Então, o que fazer nessas horas? É sensato ter em mente tudo o que a ciência diz sobre traição, o que acabamos de ver nesse vídeo, mas também conhecer a outra pessoa, tentar compreender se ela diz a verdade ou não, colocar na balança os prós e contras na hora de perdoar e recomeçar. Existem pessoas que perdoam facilmente e conseguem reconstruir a confiança, mas existem pessoas que decidem levar o relacionamento adiante sempre com o pé atrás, vivendo inseguranças e tristezas, o que com certeza não vale a pena. Agora preste atenção a mais uma condição que se agrava nessa tomada de decisão. E essa condição são seus padrões inconscientes, ou seja, dependendo do que o seu cérebro aprendeu ao longo da vida sobre relacionamentos, desde que você era criança, ele tenderá a manter você em um relacionamento que seja adequado a esse padrão. Vamos a um exemplo. Se você viu, durante a infância e a adolescência, o seu pai traindo a sua mãe algumas vezes, viu brigas entre eles, viu sua mãe sofrendo, chorando e ainda por cima percebeu que ela o aceitou mesmo depois da traição, o seu cérebro utiliza essa referência para criar uma realidade parecida em sua vida. Ou seja, é bem provável que o seu relacionamento, seja por um aprendizado inconsciente, vai criar as condições para que você passe pelo mesmo. Por isso, às vezes você tem uma pessoa boa do seu lado, mas não dá a mínima importância. Mas quando surge alguém na sua vida que é desrespeitoso, que é negligente e que para o seu cérebro tem a capacidade de favorecer o aprendizado que ele reserva, você se apaixona e se submete a um relacionamento tóxico. E por mais que racionalmente faça sentido se separar, você não consegue, porque as emoções associadas a esses aprendizados interferem diretamente na sua tomada de decisões. E isso gera uma angústia tremenda, porque parte de você quer terminar e a outra parte não quer. Eu atendo muitas pessoas em meu consultório que estão exatamente nessa situação, seja um ciúme patológico ou uma total submissão a um relacionamento falido. Seja como for, são comportamentos que dificilmente se resolvem somente de forma racional. É preciso trabalhar os padrões e as representações internas a fim de libertar a pessoa disso. E para entender um pouco mais o que eu estou dizendo, há um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu falo um pouco mais a fundo sobre essa condição de prisão emocional e eu vou deixar aqui um card para você conhecer esse vídeo. Nós não estamos aqui para te dizer o que fazer, nem dizer o que acontecerá na sua vida e no seu relacionamento, de forma alguma. Nós estamos aqui para te passar conhecimento, te ajudar a entender como funciona a desonestidade, a traição, os padrões emocionais e a repetição desse ato. Assim, com esses e outros saberes, princípios e vivências que você adquiriu ao longo da sua vida, você poderá tomar a melhor decisão possível. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil e esclarecedor para você. Aproveite para curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que precisa aprender sobre isso também. Até o próximo vídeo. Tchau!